Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Famílias Felizes. Saudamos cada um de vós, todas as famílias, qualquer elemento da família, seja bem-vindo a este programa que desejamos venha ao encontro das suas necessidades. Se não for para si, talvez para um amigo, um conhecido, um outro familiar, que sabe que com carinho e com amizade preparamos, nós investimos neste tempo para estarmos consigo, porque acreditamos que, acima de tudo, para além do nosso investimento, para além do esforço que todos nós possamos fazer, há aquele poder que é Deus, aquele amigo que está junto de nós para nos ajudar em todos os desafios da nossa vida. Se nos está a ouvir através da rádio ou nos vê através da TV Novo Tempo, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que está connosco, que bom, ficamos felizes. Fica aí e talvez não será a última vez que esteja connosco. Nós saudamos cada um de vós. Se alguma vez tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que nós estamos a expor nos diferentes programas que temos feito ou que vamos fazer, não hesitem em nos contactar e talvez, e com certeza, com muito carinho, vos responderemos. Hoje, neste programa, nós temos a alegria de poder ter connosco o pastor Daniel Vicente. Pastor Daniel, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e também o privilégio de estar aqui neste teu programa. Muito obrigada. O pastor Daniel Vicente é formado em Teologia, já está no Ministério Pastoral há 31 anos e, para além desta formação, também tem um mestrado em Educação na vertente familiar. Pastor Daniel, sobretudo, e pensando nós em fazer este programa, gostávamos muito de poder dar algumas orientações, algumas dicas para aquilo que pode ser ou tem sido um desafio nas famílias e que por vezes são razão de trazer conflitos, de trazer contenda e algumas dificuldades, que é a questão dos planeamentos orçamentais, de um plano de economia, tudo relacionado com a questão de finanças à volta disso. E eu gostava muito que, para iniciarmos esta conversa, talvez lançar esta ideia do muitas vezes a dificuldade que é poder saber-se viver com aquilo que se tem. Nos dias de hoje, a facilidade com que vivemos com dinheiro que não é nosso pode muitas vezes trazer problemas às famílias. O que é que eu quero dizer com isto de viver com dinheiro que não é nosso? Ou pelo menos dinheiro que ainda não é nosso. A facilidade com que se oferece crédito às famílias, porque, enfim, as famílias recebem telefonemas, contactos, às vezes nas próprias empresas, oferece crédito fácil. E as famílias olham para aquele dinheiro, que não é um dinheiro que ainda seja seu, é um dinheiro que não dispõe, para fazer face a dificuldades no presente. Ou seja, esquecendo que, ao usar o dinheiro que ainda não têm, estão a hipotecar o futuro. Ou seja, esse dinheiro que eles não têm neste momento e que estão a usar, e ainda por cima usando a um preço, porque as financeiras, os bancos que oferecem esse dinheiro ganham esse dinheiro que emprestam. Não é só aquele valor exato que depois vai ser requerido. Exatamente. Há mais algum que é acrescido. E as facilidades que são apresentadas têm também um preço. Exato. Quando um banco diz que só tem de pagar 10% da sua dívida, a pessoa esquece que dos outros 90% está a pagar juros. Exato. E ao pagar juros desses 90%, quando for no mês seguinte pagar os outros 10% da dívida, já ela cresceu mais um pouquinho, já lá não está aos 90%. E chega um momento em que a dívida é igual à que estava no princípio, com esse acrescentar de dívida. Ou seja, a pessoa só está a pagar para aqueles que lhe emprestaram o dinheiro. E essa facilidade também em dizer que são só 10 euros por mês, mas é 10 euros num empréstimo, mais 10 euros noutro, mais 20 noutro, mais outra obrigação que a pessoa tem, outro compromisso. Tudo isso acumulado cria tensões. E essas tensões vão se reproduzir depois na família, nos relacionamentos, e criar conflitos que são evitáveis se tudo for feito
de acordo com o que temos. Se nos contentarmos com o que temos e se aprendermos a viver com o que temos. Exato. Eu não vivo com a carteira da pastora Milo Cordeiro, não vivo, a Milo Cordeiro não vive com a carteira do Daniel Vicente, portanto, as carteiras são diferentes, os compromissos são diferentes, o número de recursos que se tem para gerir também são diferentes e cada um de nós deve ter isso em conta para não dar, como se costuma dizer, o passo maior do que a perna. É verdade. O meu pai tinha uma expressão muito interessante que eu gosto de referir nestas situações. O meu pai dizia-me: Daniel, não sejas como o homem de bronze. E eu dizia: pai, mas o que é isso de ser como o homem de bronze? É ter 10 e gastar 11. E ele disse isto a propósito, eu lembro perfeitamente, de 100 escudos que eu recebi na altura, ainda era no tempo dos escudos. 100 escudos era uma boa quantia. Um padrinho meu tinha-me dado 100 escudos e eu gostava muito de ter uma melódica para tocar e a melódica custava 100 escudos. E eu disse ao meu pai: pai, olha, já tenho aqui o dinheiro para comprar a melódica que eu tanto queria. E o meu pai disse-me: Daniel, não sejas como o homem de bronze, que ganha 10 e gasta 11. Mas o pai é o mesmo preço. Pois é, Daniel, mas convém sempre gastar só 8, porque nunca sabemos, convém só gastar 80, porque nunca sabemos quando é que vamos precisar dos outros 20. E, portanto, esta gestão daquilo que temos e saber viver com aquilo que temos é muito importante para aquilo que é o evitar de conflitos, de tensões dentro da família. Eu recordo-me, tive conhecimento de uma família e esta questão do o saber viver-se dentro daquilo que se tem nem sempre é fácil, pelas pressões exteriores ou por algum vazio no coração que possa não ser preenchido, por alguns valores maiores e que se tenta exatamente colmatar com esta ou aquela situação, mas uma família em particular que me recordo perfeitamente começou a ter dificuldades e estranhei porque era uma família harmoniosa e portanto, até o momento nada de extraordinário, e quando faço visita a essa família, percebo-me, e a confissão que fazem é que disseram mesmo que ao olharem para um grupo de amigos que tinham, porque os outros tinham uma casa bem melhor ou um carro bem melhor, e eles emprestaram, portanto pediram emprestado e estavam a reformar a sua casa, estavam com um carro novo, mas tinham sobre os ombros uma responsabilidade tão grande que estava exatamente a trazer esta angústia sobre a vida. Nós não podemos viver com o padrão do outro. Exato. Temos que viver com o nosso padrão e sentirmos-nos felizes com o padrão que temos. E isso é muito importante. É interessante, eu lembro-me, estando a falar nisto, um dos versículos que eu acho muito interessante e tem uma forma muito original de dizer exatamente estas reflexões que estamos a ter. Quando em Provérbios no capítulo 17 e no versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e contendas. Exatamente. Ou seja, as coisas mais pequeninas e mais modestas, ou se calhar não ter o tal banquete enorme, que se calhar até pode ser até por saúde até mais prejudicial, mas saber viver no fundo dentro do seu próprio orçamento, dentro das suas próprias possibilidades, é bem melhor depois a paz que aí advém do que termos não importa o que aí depois acontece. Isso mesmo, por isso é que Jesus falou, portanto, nos Evangelhos, que era muito importante que nós, antes de concretizarmos qualquer projeto, pensássemos se temos dinheiro ou não para o concluir, não é? Ele diz isto por outras palavras, diz que ninguém começa a construir uma torre sem primeiro pensar se tem o suficiente para a construir, não é? Porque senão depois os outros vão se rir do nosso projeto, não é? Aquilo que à partida pode parecer a valorização pessoal e da família, depois vai ser o escárnio do outro. É verdade. Não deve ser porque os outros vão se escarnecer de nós que nos devemos preocupar com isso, mas simplesmente porque Deus nos convida a viver dentro daquilo que temos e não com a carteira do outro. Não é a carteira do outro que governa a minha casa, não é o salário do outro que governa a minha casa, é o meu salário, é o salário da minha esposa, é o salário daqueles que compõem o meu agregado familiar, que pode fazer o sustento da minha família. E é com ele que eu devo gerir todas as minhas responsabilidades para que eu possa fazer face a elas sem criar
conflitos sem criar tensões. Uma dica importante também nesta questão do orçamento e na boa gestão é a questão do chamado planeamento e a previsão. Exatamente. Nós não podemos só pensar naquilo que temos. É um pouquinho aquilo que eu falava há pouco, que o meu pai dizia, não dar o passo maior do que a perna, ou seja, não ser como o homem de bronze e não gastar tudo. Nós temos sempre que prever que podem haver emergências e nunca sabemos o dia de amanhã. Além disso, nós temos de prever alguma coisa que possa acontecer. Uma máquina de lavar não dura toda a vida, um meio de transporte, se temos um carro, o carro tem reparações a fazer, há um seguro para pagar, se temos casa própria, temos de pensar no seguro também e na previsão para alguma eventualidade. Claro que as pessoas não querem que a casa arda ou que aconteça qualquer desgraça ou uma inundação, mas elas acontecem e não acontecem só aos outros, acontecem também a nós. E temos de saber como prever essas coisas e como ter os meios para fazer face a essas emergências que podem acontecer. Uma doença também, que pode acontecer na família. Não são só os outros que ficam doentes, a nossa família também pode ficar doente, ser necessário gastar dinheiro em medicamentos. Pode também ser importante a previsão e o planeamento em relação àquilo que são as ofertas que damos a amigos, a familiares, portanto não retirarmos daquilo que é o dinheiro corrente, mas fazermos essa previsão e irmos juntando algum dinheiro, quer para emergências, quer para alguma eventualidade e até mesmo planear no sentido do nosso futuro. Nós vamos abrandando com o tempo, não temos o mesmo ritmo, acabamos por perceber que às vezes a vida não é tão fácil, que já vamos precisar, se calhar, de ir a um fisioterapeuta para dar uma ajudinha aqui, para dar uma ajudinha ali, e mesmo com o Serviço Nacional de Saúde a funcionar bem, por vezes ainda temos que dar mais alguma coisinha, enfim, daquilo que são as taxas moderadoras, portanto, por vezes aquelas sessões não chegaram e gostávamos de ter mais uma ou duas, e se temos de pagar isso custa dinheiro. Portanto, conforme nós vamos avançando na idade, vamos precisar se calhar de umas meias de descanso, vamos precisar de outros meios que não necessitamos durante a nossa vida ativa. E prever esse futuro também é muito importante e estar preparados para enfrentar esse futuro com tranquilidade, com serenidade. Portanto, Deus convida-nos a sermos pessoas que sabem planear o futuro e estar preparados para o futuro. Não só para o seu futuro espiritual, mas também para aquilo que são as coisas práticas da vida. Acho interessante que quando Deus nos orienta mesmo nestas questões práticas, que é a gestão do nosso dia-a-dia, elas não foram colocadas ao acaso, ou seja, o Senhor sabia o que seria importante e necessário para que nas nossas famílias, seja ela com poucos elementos ou o maior número de elementos na família, pudesse haver a melhor e a maior harmonia. Não cair nos extremos de andar vivendo hoje com ansiedade em relação ao amanhã, mas também não andar tão despreocupado como uma cigarra, vamos passar a expressão, que realmente não sejamos inteligentes ao ponto de sabermos que o amanhã também depende da minha ação no presente. Hoje. Exatamente. É isso que Jesus fala. Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia da manhã. Não diz, não penseis no dia da manhã. Não é isso. Não andeis ansiosos. E esse planeamento permite-nos ficar mais tranquilos e menos ansiosos em relação ao futuro. Se nós aproveitamos as dicas, os conselhos que nos são dados na Palavra de Deus acerca da boa gestão, e repara que Jesus falou de dinheiro constantemente. Sem dúvida. A maior parte das parábolas de Jesus falam de questões ligadas ao dinheiro, a questões financeiras, a questões económicas. Ora, Jesus fala delas porque sabe que isso nos preocupa. Agora, preocupar-nos a ponto de criar ansiedade, e a ansiedade cria também esses conflitos, essas tensões, que depois se vão repercutir na educação dos filhos, no relacionamento dos cônjuges. Portanto, tudo isso é preferível seguir os conselhos de Deus a que depois tenhamos
de tratar de resolver esses conflitos e repensar os relacionamentos. Esses relacionamentos podem ser muito mais tranquilos, muito mais amistosos, muito mais saudáveis, se forem feitos desde o ponto de vista financeiro, com previsão, com planeamento, com uma antevisão das coisas e seguindo os conselhos que Deus nos dá. Eu creio que uma palavra importante também quando falamos destes assuntos é o chamar, como dizíamos agora há pouco, o equilíbrio. Ou seja, ter uma postura de equilíbrio. Nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro. Exatamente. Ou seja, aqueles que arrecadam. Nem a avareza. Aliás, somos advertidos também para cuidado com a avareza, não é? E o amor ao dinheiro. Isso. Ou seja, que o dinheiro não seja aquilo que ocupa todo o espaço da nossa vida. Os relacionamentos não custam dinheiro nenhum e são bem mais importantes do que o dinheiro. Quanto é que nós pagamos pelo amor? Pois. Pela felicidade, pela saúde, pela família. Que preço é que ela tem? Tudo isto não se pode pagar com dinheiro nenhum. E, no entanto, são valores que por vezes descuidamos só porque não têm um valor quantitativo, exato, que se monetário. Veja assim. Exato. No entanto, esses valores são muito mais importantes. Relembro mais uma vez a sabedoria do meu pai. Eu já estou a ficar velho, não é? Não começamos a recordar aquilo que de bom os nossos pais nos ensinaram, ainda bem que nos ensinaram. Claro. O meu pai dizia que, olha filho, se tu não tiveres dinheiro, passares por alguma dificuldade, ou pelo desemprego, ou por alguma situação que não conseguiste prever e que traga algum desequilíbrio financeiro, se tu tiveres um amigo, haverá sempre alguém que te põe um prato de sopa à frente e um pedaço de pão. Agora, se tu não tiveres um amigo, se não cuidares dos teus relacionamentos, vais ser um miserável, não é um pobre, vais ser um miserável, porque não vais ter ninguém ao teu lado. Portanto, é importante cuidar também das coisas importantes como os relacionamentos, cuidar deles, dizer a uma pessoa que está ao nosso lado, que se deita na nossa cama, que acorda ao nosso lado, que te amo, que gosto muito de estar contigo. É tão bom partilharmos as mesmas coisas, é tão bom podermos construir alguma coisa em conjunto, dar um beijinho ao nosso filho e dizer-lhe que bom que o papá pode contar contigo, que bom que foi esse abraço, que bem que soube esse teu sorriso para mim. Estas coisas têm muito mais valor do que as coisas monetárias. Exato. Portanto, não devemos permitir que haja esse desequilíbrio entre aquilo que é realmente importante cuidar e depois também os relacionamentos. Porque se nós descuidamos os relacionamentos para estarmos tão atentos ao planeamento, à previsão e andamos sempre com caneta e papel na mão a anotar toda a despesa e tudo que saiu e que entrou. Não digo que não seja importante, é importante, mas que isso não ocupe tanto tempo que tire o tempo necessário para o convívio em família e para podermos crescer em família. E porque disseste há pouco que também isso é importante, a questão do orçamento, de nós sabermos gerir, pensar, se calhar falar um pouquinho sobre isso de uma forma muito breve, nestes 5 minutos que ainda nos faltam. Sim. Ou seja, pensar em orçamento familiar, pensar em várias vertentes daquilo que seja importante quando planeamos, quando realmente em família podemos pensar na nossa vida. Jesus disse numa das suas parábolas, falando da sua vinda, ele disse: quem é o servo fiel e prudente que estará dando o sustento no tempo certo à sua casa? Ou seja, que está a fazer a coisa certa, da maneira certa, no momento certo. Uma forma simples de o fazer é aquilo que eu chamo a gestão por envelopes. Então, a pessoa pode pegar no princípio do mês e ver que dinheiro é que ele tem para a generosidade, para, portanto, o auxílio a outras pessoas e separa esse dinheiro para esse fim. Vê quanto é que é importante fazer nesse sentido e até deve ser das primeiras coisas, porque senão nunca vai sobrar para estas coisas e estas coisas também são importantes. Depois, pensar em guardar para as emergências e guardar
para o futuro. E isto antes de qualquer outra coisa. Depois pensar nas despesas gerais, e põe aqui para as despesas gerais, as despesas correntes do dia a dia, portanto essas despesas fixas. Para a renda, para a eletricidade, para o gás, para a água, para as deslocações e para as despesas escolares. E então assim nós sabemos com o que é que podemos contar. Se em algum dos envelopes, no final do mês, sobrou alguma coisinha, então onde é que nós vamos colocar? Pois aqui. Nós vamos pôr para guardar. E assim nós vamos controlando as nossas despesas e, portanto, no princípio do mês nós já, portanto, temos tudo salvaguardado em relação ao nosso futuro. Planeamos, prevemos, organizamos e estamos, portanto, a pensar naquilo que é importante para o nosso dia-a-dia e para que a nossa família depois não tenha que se andar a preocupar com estas questões. Claro que é importante nas despesas gerais ver quanto é que se pode gastar por semana para que não se gaste tudo de uma vez. Portanto, então, se eu estou a separar, portanto, para as minhas despesas deste dia, deste mês, se eu estou a separar, por exemplo, 200 euros, eu já sei que tenho 50 para gastar cada semana. Claro que estes valores que eu estou a dar são valores indicativos, portanto, não são indicadores. Claro. Porque há famílias que podem gastar 50, outras que só podem gastar 30, outras que se calhar só podem gastar 20 e outras que podem gastar 100. Depende, como eu disse, daquilo que são os nossos rendimentos. Não pensemos na bolsa do vizinho, pensemos na nossa bolsa e aquilo que Deus nos dá para nós orientarmos e gerirmos a nossa família sem tensões, sem conflitos e para bem. Eu creio que às vezes nós perdemos as restantes bênçãos que Deus até queria derramar sobre a nossa família quando nós consideramos exatamente essas bênçãos um fim em si mesmos. Ou seja, a questão daquilo que chega até nós para despendermos no nosso orçamento familiar, o rendimento que vem até à nossa casa, as coisas que nós temos, sejam elas na nossa casa, as vestes que temos, ou seja, tudo aquilo que temos são bênçãos que Deus nos dá para um fim. Um fim que é a felicidade, que é a harmonia, que é a compreensão. E por vezes nós alteramos a ordem e pegamos nas coisas e as coisas, se são essa a prioridade, acabam por não trazer exatamente aquilo que até nós ansiávamos, que era a felicidade, que era a compreensão e que era a alegria. E que tem muito mais valor do que as coisas. As coisas desaparecem. É verdade. E um dia vão desaparecer todas. A palavra de Deus diz que nos vão desaparecer todas. Só vai restar o amor. O amor que nós tivemos uns pelos outros. Portanto, é esse amor que deve gerar todas as coisas. Até mesmo quando eu estou a fazer esta separação nos envelopes, devo fazê-lo com oração e com muito amor, pedindo a Deus que me dê essa orientação. Que saiba se eu não estou a pôr demais num determinado aspecto e menos noutro, não é? E isso também é muito, muito importante. Um coração grato, sobretudo, creio que é a receita para nós percebermos aquilo que o Senhor almeja para a nossa vida. Estar feliz e satisfeito com o que Deus nos dá. Seja Ele muito, porque também não é pecado nenhum a questão da abundância, logo que ela seja honesta, logo que ela tenha sido adquirida. E contribua para a felicidade de outros. E que contribua à felicidade de outros, seja pouquinho também. O Senhor dá a entender que é verdade, podemos ter e teremos com certeza os nossos sonhos, mas como dizias, a taça de sopinha, um bocadinho de pão, o Senhor sempre assegura para os seus filhinhos, ou seja, no sentido de que o mínimo para a nossa sobrevivência sempre nós teremos, que consideraremos muito. O pão de cada dia nos dá hoje. Isso mesmo, ou seja... Temos essa confiança e essa promessa de Deus para cada um de nós. É isso mesmo. Pastor Daniel, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas dicas que nos deixou. Ficamos gratos a Deus por mais estas orientações. Se aí está em casa e se tem algum desafio que passa por aqui, lembre-se do que é mais importante. E mesmo que seja uma situação muito complicada, Deus talvez permitiu que visse, ouvisse e visse este programa
talvez para o ajudar exatamente a resolver esse aspecto da sua vida. Obrigada pela sua presença, na graça de Deus. Nos encontraremos na próxima semana para mais um Famílias Felizes. Até lá.